Olá, queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Estamos aqui pelo segundo domingo a fim de aprender, a fim de louvar e, acima de tudo, de adorar o nosso Deus. Estamos muito felizes de poder estar falando com você já pelo segundo domingo, tá bom? Quero saudar a todos os membros da nossa igreja que estão nos vendo, nos assistindo, nossos amigos, nossos fiéis, as pessoas que estão ouvindo a nossa escola bíblica dominical, seja por indicação de alguém, seja pela indicação de algum amigo, seja porque é membro, né? E os membros da igreja tendem a participar mais. Estamos muito felizes, estamos no começo, né? Temos algumas dificuldades ainda de tecnologia, mas aos poucos, né, nós vamos se acostumando e vamos passando a palavra para vocês. Quero lembrar que tradicionalmente nós oramos por todas as coisas que acontecem na igreja, né? Então não seria diferente. Eu vou orar para que todas as coisas as iniciativas online que estão sendo feitas pela nossa igreja, pelo nosso pastor, né, como o culto de domingo, como as reuniões de orações na parte da manhã, as reuniões de orações das senhoras na quinta-feira, as mensagens pastorais que o pastor manda coletivo para todo mundo, para os grupos, ou aquelas ainda que ele faz individuais, né? Então é um momento muito importante e eu quero orar por todos eles. E também quero orar pelas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento, seja financeira, seja de doença. Eu acho que nesse momento nós cristãos temos essa missão de ajudar, né? De orar, de pedir a Deus, de interceder para que todas as pessoas possam passar por esse momento difícil, mas saindo-se fortalecido, porque Deus está conosco, tá bom? Portanto, Senhor Deus, eu quero nesse momento orar pela nossa igreja, pela IPJO, para que ela cumpra o seu papel de ser fiel à sua palavra e de levar a sua palavra a diversas pessoas, Senhor. Faça com que nós tenhamos boca e ações, nós tenhamos fé e coragem para levar uma mensagem de paz e de esperança a todas as pessoas que necessitam nesse momento, Senhor. Senhor Deus, eu quero agradecer pela semana que passamos e quero, acima de tudo, Senhor, pedir as suas bênçãos para o nosso pastor, juntamente com toda a sua equipe, seja a sua equipe de música, seja a sua equipe de adoração, mas que todo mundo, Senhor, que vai participar do nosso culto, para que eles possam fazer um excelente trabalho, mas acima de tudo, que esse trabalho possa ter como finalidade a sua palavra, Senhor, e a gente possa cumprir a verdadeira missão da igreja, Senhor. Então, abençoe, Senhor, nosso culto online. Abençoe, Senhor, os professores Marcelo, nosso pastor Marcelo, nosso pastor Carlos Roberto, que estão fazendo as nossas aulas aqui. Abençoe todas as pessoas que nos estão apoiando, juntamente com a tecnologia. Queremos também, Senhor, pedir por todas as pessoas que estão passando por um momento difícil, de doença, às vezes de perda de trabalho, alguma dificuldade, não tem problema, Senhor. O Senhor vai estender sua mão e vai estender a sua coragem e vai nos reforçar que o Senhor é nosso Deus e nada nos faltará. Estaremos sempre com o Senhor. Então eu te peço, Senhor, pela nossa igreja, pelos membros, pelos nossos visitantes, peço pelas nossas lideranças que trabalham para levar mais efetivamente a sua palavra e peço, Senhor, por todos aqueles que estão passando por dificuldade nesse momento. Bom, eu queria nessa abertura reforçar para vocês uma questão muito importante, que é a questão da Bíblia, né? A Bíblia como fonte de conhecimento, né? Então, nossos pastores têm falado bastante da Bíblia, que é a inspiração para a gente nos principais momentos. Obviamente, a Bíblia tem os seus fatores históricos, mas o mais importante da Bíblia são os fatores universais. Isso é, o que nós tiramos dos nossos aprendizados históricos e podemos aplicar em nossa vida e podemos aplicar nas nossas relações com outras pessoas que não necessariamente são cristãos, né? Mas é muito importante, né? Eu ganhei uma Bíblia quando eu era adolescente, de uma irmã, né? Da igreja metodista, né? E ela escreveu uma frase que
muito comum, todos nós sabemos, e está em várias Bíblias, né? E eu estava relendo esses dias e eu achei muito importante, né? No Salmo 119, a gente fala aqui, lá, sim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, dessa forma, pessoal, fica bem claro, né, que a Bíblia é a nossa fonte, né? A Bíblia é a nossa fonte de inspiração, a Bíblia é a nossa fonte de agir. Muitas vezes a gente procura exatamente como agir na Bíblia, né? Mas a Bíblia tem o seu fator histórico e tem seu fator universal, o conceito que é universal, que pode ser aplicado a qualquer pessoa, em qualquer período, em qualquer tempo, é o que importa, né? É o mais importante, entendeu? Outra coisa, então, fundamental, que nós podemos não encontrar ali o passo a passo do que fazer, mas nós podemos encontrar ali o conhecimento, pois Deus respeita a nossa inteligência, Deus respeita nossas decisões, tá bom? Então, nossos pastores estão falando bastante sobre as nossas tradições, né? As tradições presbiterianas. E as tradições são importantes, pessoal, se elas, acima de tudo, promover o cristianismo, promover a paz e o amor entre as pessoas, né? Então, a tradição é fundamental como instrumento, né, de levar paz, palavra, humildade, carinho e esperança a todas as pessoas. Hoje vamos ficar com a mensagem com a aula, né, do pastor Carlos Roberto, e agradeço já imediatamente a ele por ter trazido a nossa palavra. E estou aqui ouvindo também, como vocês, a palavra dele, e ficaremos muito felizes se a gente aprender bastante coisa e se Deus iluminar nossa mente para que a gente absorva esse conhecimento, mas acima de tudo que a gente consiga praticar isso durante a semana, tá bom? Muito obrigado, eu volto em seguida depois no encerramento. Até mais, tchau, tchau. Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco nesta manhã, em que nós iniciamos mais esta escola dominical, hoje sequenciando a aula ministrada pelo reverendo Marcelo. Eu quero convidá-los a uma leitura do texto do Evangelho, no relato de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 16 até o versículo 23. A palavra do Senhor nos diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O reverendo Marcelo começou falando sobre a reforma protestante na Suíça, não é? Com João Calvino, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma na Escócia, com John Knox. Né? John Knox, na verdade, é o terceiro pregador a chegar em solo escocês e pregar lá o Evangelho. Né? E isso feito com a convicção do seu coração, o desejo intenso do coração de John Knox em evangelizar a Escócia, e também feito com muita oração. John Knox era um homem que foi aluno de João Calvino, caminhou com ele, aprendeu com ele, conviveu com ele, e no ano de 1559 ele chega então à Escócia com o objetivo de infundir ali a fé
reformada presbiteriana. No ano de 1559, John Knox faz uma oração. E nessa oração ele diz: dá-me a Escócia, Senhor, senão morrerei. E essa oração ficou marcada no coração e na história da igreja, porque no ano de 1560, um ano depois, o parlamento da Escócia se reúne, então, e decreta, né, a ruptura formal com o papado de Roma, com a Igreja Católica Apostólica Romana. E faz, então, transforma, então, a Escócia num país protestante presbiteriano. Nesse mesmo ano de 1560, John Knox, ao lado de outros homens, outros líderes, eles vão, então, escrever a Confissão Escocesa, né? Nessa data. John Knox mais 4 irmãos, né, vão escrever a Confissão Escocesa, e o parlamento também vai aprovar o livro de disciplina. Esse livro de disciplina é o que equivalente para nós aos princípios de fé e ordem da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, ou a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? É o grande documento da Igreja Presbiteriana da Escócia. E a Escócia, então, formou ali e constrói uma grande igreja, né? E logo em seguida, né, eles reúnem a Assembleia da Igreja Presbiteriana da Escócia, né? Acontece ali, então, a primeira reunião com alguns poucos pastores na ocasião, mas logo o evangelho cresce, o fervor evangelístico cresce no coração daquelas pessoas, e elas convertem-se, então, e a Escócia, numa evangelização muito baseada na piedade, no ensino, na educação, a Igreja Presbiteriana da Escócia torna-se uma igreja muito relevante dentro do seu país e também no mundo. Dessa forma, a Igreja Presbiteriana da Escócia ela se faz mãe de outras igrejas presbiterianas pelo mundo, entre elas a Igreja Presbiteriana da Austrália, né, a Igreja Presbiteriana do Canadá e a Igreja Presbiteriana da África do Sul. Ainda sobre a Igreja da Escócia, né, nós podemos dizer que alguns missionários escoceses deixaram a Escócia e foram em direção aos Estados Unidos. E chegando lá, pregaram o Evangelho também naquele país, né, ainda recém-constituído, né? E ali então nascendo a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Nós podemos dizer assim que a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos é filha também da Igreja Presbiteriana da Escócia. E dessa forma, essa igreja que nasce nos Estados Unidos, ela vem também para o Brasil, né? E vai compor aqui, com a chegada do reverendo Archibald Wynne Simonton, em 12 de agosto de 1859, me perdoe, 12 de agosto de 1859. Então, na última quarta-feira, nós comemoramos 161 anos da presença presbiteriana em solo brasileiro, de evangelização presbiteriana no Brasil. E aqui estamos nós, filhos desta igreja, que nasce na Suíça, passa pela Escócia, passa pelos Estados Unidos e chega no Brasil. E a presença dos presbiterianos no Brasil nós vamos ver daqui a 2 semanas, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa igreja que nasce na Escócia, ela sofre, em parte, influência da Inglaterra, onde já estava instalada a igreja anglicana, né? Então, alguns movimentos vão haver ali numa tentativa
de trazer o modelo episcopal de governo para a Igreja da Escócia, o que é rejeitado, derrotado, e de maneira que o modelo de governo presbiteriano, assim no modelo da Suíça, é um modelo representativo ou presbiteriano, o governo dos presbíteros. E por que, então, o governo dos presbíteros? Né? Porque onde é que surge a ideia de conselho da igreja? A igreja presbiteriana, o governo da igreja presbiteriana, ele é sempre representativo. Né? Na igreja local, os presbíteros compõem o conselho da igreja, responsável pela administração da igreja. A nível regional, o presbitério, formado por presbíteros regentes e docentes, que são os pastores, como o reverendo Marcelo explicou semana passada, esses constituem o presbitério. E assim se dá o governo da igreja. De onde vem a ideia de conselho da igreja para gerir as questões da igreja local? Vem lá de Genebra, ainda com João Calvino, que quando da sua volta a Genebra, ele resolve separar o governo, porque a cidade de Genebra era administrada por um conselho de anciãos. E este conselho de anciãos geria a cidade de Genebra e geria também a igreja. E João Calvino entende que a igreja precisa ter um governo separado, uma administração diferente da administração que tem a cidade. Então, Calvino mantém o governo da cidade de Genebra e cria um conselho para administrar a igreja, para ser o conselho da igreja. Né? Então, se tem conselho da cidade, passa a ter conselho da igreja. Dessa forma, a igreja presbiteriana adota, então, esse modelo administrativo, né? Tendo o conselho da igreja a responsabilidade de administrar a igreja. E isso aponta para nós lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e os demais apóstolos têm aquela preocupação, é preciso separar, nós precisamos ter, então, enquanto nós nos ocupamos da evangelização, da pregação do evangelho, da administração da igreja, ter, então, os diáconos que cuidem das questões sociais, dos órfãos, das viúvas, de toda essa questão mais. Né? Então, aí nasce, lá em Atos dos Apóstolos, a junta diaconal. Né? Mas o conselho da igreja vem da igreja de Genebra, né? Baseado no modelo de Atos dos Apóstolos. E a igreja presbiteriana adota, então, o conselho da igreja como sendo o órgão de administração da igreja. Né? E vai adotar também a junta diaconal, que para exercer o ministério do diaconato, ou o serviço social da igreja, o serviço da igreja, para que o evangelho seja pleno dentro da igreja presbiteriana também. Né? Então, isso que nós temos enquanto igreja presbiteriana. Então, dentro da igreja presbiteriana, nós temos 3 ministérios ordenados. O ministério da palavra, que é exercido pelo pastor ou presbítero docente. O ministério do governo, que é exercido pelos presbíteros, né, regentes. E a diaconia, o diaconato, que é exercido pelos diáconos. Então, o ministério da palavra fica com o pastor. Todo o ensino da igreja é responsabilidade do pastor. Então, é o pastor quem aponta aqueles que serão professores na escola dominical. O pastor é responsável pelo púlpito. Todas as áreas que têm relação com o ensino na igreja, elas estão diretamente ligadas à pessoa do pastor. Ele é o responsável por todo o ensino, toda e qualquer forma de ensino na igreja. O pastor, junto com os presbíteros regentes, e aí eles compõem o conselho da igreja, junto com os demais regentes, o pastor lá no conselho é um presbítero também, né? Porque ele tem um voto igual a todos os outros. Então ele vota juntamente com os demais irmãos para que sejam tomadas decisões
com relação à vida da igreja. E o terceiro ministério, então, do diaconato, exercido pelos diáconos, que tem a responsabilidade hoje na igreja de manter a ordem no culto, mas também todas as questões sociais. Todas as questões sociais estão relacionadas ao diaconato da igreja. Uma pergunta que geralmente as pessoas fazem: qual dos três é mais importante? O pastor é o chefe dos demais, os diáconos são os funcionários da igreja, os presbíteros são os administradores. Nenhum é mais importante que o outro, porque os três recebem o Espírito Santo pela imposição das mãos para exercerem ministérios diferentes, mas estão em equivalência, em igualdade de importância. Os três têm a mesma importância, os três têm o mesmo valor. Né? Não existe um mais importante que o outro. Os três estão ali no mesmo nível de importância. Né? Então, nem o pastor é mais importante que o presbítero, nem o presbítero que o pastor, nem o pastor que o diácono, nem o diácono que o... Não, estão todos nivelados na mesma condição. Porque os três receberam o Espírito Santo para exercerem tarefas diferentes. A diferença é apenas essa: exercer tarefas diferentes. Na próxima semana, nós vamos ver com o reverendo Marcelo a chegada do presbiterianismo nos Estados Unidos, né? E daqui a 2 semanas eu volto a falar sobre o presbiterianismo no Brasil. Eu espero sinceramente que essa aula tenha sido boa, proveitosa, que Deus tenha falado do seu coração, e nós estamos aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha com relação a esse tema. É importante nós sabermos o que é, qual é a origem da igreja presbiteriana, onde é que ela surgiu, por que surgiu, né, de que forma surgiu, a sua relevância, e uma igreja histórica que chega ao nosso país, né, pela mão de missionários guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus conceda a todos nós uma boa semana, né, e que estejamos preparando o nosso coração para receber a palavra dele agora no culto. Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, estudando a Tua palavra. Te agradecemos, a Deus, pela Tua presença. Te agradecemos, a Deus, pela Tua paz. Agora prepara o nosso coração para ouvir mais uma vez a Tua palavra, enquanto prestamos a Ti o culto do qual apenas o Senhor é digno e merecedor. E nesse instante, ó Deus, Tu fale ao nosso coração, como falou também agora nesses instantes de escola dominical. Sejam eles igualmente proveitosos para todos nós. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a nossa vida e dá-nos a Tua paz. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Bom, encerrando a escola dominical de hoje, pessoal, quero agradecer ao nosso pastor pela palavra, pelo conhecimento, né? Por tudo que ele nos trouxe aqui de conhecimento, e espero, acima de tudo, que nós possamos aplicar todos esses conhecimentos, pessoal. Quero muito agradecer a todos que estão participando online da Escola Bíblica Dominical, mas também das nossas outras ações, né? Como eu disse, do nosso culto, não só o culto, mas também a reunião de oração das senhoras na quinta tarde, as nossas mensagens diárias. Eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho visto muita gente dentro da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras se superar para que a gente possa ter contato e conhecimento nesse período, né? Então, nós não somos uma igreja assim muito avançada em termos de tecnologia, né? Mas a gente se superou e conseguimos ter aí um culto online. O nosso pastor está sempre fazendo várias ações, né, para que a gente possa manter o contato mesmo que remoto, tá bom? Então, quero muito. Quero também, não vou deixar nesse encerramento de agradecer, mas acima de tudo orar pelos nossos professores, especificamente o Ney Almada, a Maria Garcia e a Izzy, né? O pastor está aqui com a gente, mas eu sei que os três não estão podendo participar, não estão podendo dar aula. Eu imagino que eles estão muito tristes, porque
A Isis, o Ney e a Maria adoram serem professores da nossa escola dominical e nós adoramos ouvi-los e ter o conhecimento que eles nos passam. Então, assim, nesse momento, eles não podendo participar, mas eu quero sempre lembrar deles e agradecer, né? Tomara que Deus o permite, Ele vai nos permitir que a gente possa voltar para o presencial e aí, com certeza, eles voltam a participar com a gente, tá bom? Isso é muito bom. Eu acho que nós, como cristãos nesse período, como eu venho reforçando muito para vocês, nós temos essa missão do conhecimento e a missão de, tendo conhecimento, divulgar uma mensagem de esperança para as pessoas. Eu queria contar rapidamente para vocês que ontem, sexta-feira, no final da tarde, o pastor passou uma mensagem de agradecimento pela semana, de agradecimento por estarmos bem, por ter lutado e, acima de tudo, por Deus estar do nosso lado. Então, o que aconteceu? Eu passei essa mensagem para alguns amigos, né? 5, né? O WhatsApp permite você passar 5, então eu passei para 5 amigos que sempre passo. Foi quando uma das pessoas me retornou e disse que precisava muito ouvir aquela mensagem no final da semana, né? No final do dia. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz, né, da pessoa dizer assim, essa é a mensagem que eu queria ouvir nesse dia. Então, olha só, gente, como é importante, às vezes, uma mensagem no WhatsApp, às vezes uma mensagem online. A coisa mais importante, a coisa mais fundamental é você falar uma palavra que a pessoa precisa ouvir, né? Normalmente é uma palavra de carinho, é uma palavra de amor, é uma palavra de esperança, né? Pensa bem, ore bastante, peça a Deus para que você tenha a mensagem que a pessoa precisa ouvir, tá? Talvez não seja uma mensagem com muita ternura, talvez seja uma mensagem mais dura, mas se você tocar ao coração da outra pessoa, isso vale muito a pena, tá bom? Que você escute a mensagem que você está precisando ouvir, tá bom? Então eu peço muito a vocês para que a gente tenha uma boa semana, para que Deus abençoe nós toda a próxima semana, em nosso trabalho, em nossos afazeres, em todas as ações que a gente tem na vida. Eu agradeço e muito obrigado por você estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical da IPJA. Bom domingo. Até mais. Tchau, tchau.